Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente. Hoje eu trouxe para vocês a arte do mosaico, que é uma técnica muito antiga que exige paciência e delicadeza do artista, porque ele é feito a partir de pequenos pedacinhos de materiais como pedra, mármore, vidro e também materiais mais simples, como é o caso da casca de ovos, que é esse artesanato que hoje eu trouxe para vocês. Mas que antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho da importância, do mosaico na era cristã e na arte bizantina. Porque foi uma arte que começou após a aceitação do cristianismo, Assim que Jesus morreu, as pessoas que eram cristãs, elas eram perseguidas e elas eram mortas. Até que Constantino, o imperador de Roma, ele teve uma visão com Jesus e então ele resolveu no ano de 313, liberar o cristianismo. Mais para frente, Constantino também resolveu mudar a capital de Roma para Bizâncio, que era uma antiga colônia grega, uma cidade oriental, mudando seu nome para Constantinopla. Isso ocorreu no ano de 330 d.C., nascendo assim o Império Bizantino. Então, para que fosse firmada essa nova fé cristã, ele também mandou construir várias igrejas, basílicas, para que mostrasse o seu poder como imperador e também para que as pessoas conhecessem essa nova fé que era a cristã. Mais para frente, um outro imperador que sucedeu Constantino, chamado Teodósio, ele, no ano de 380, ele oficializou a religião cristã como religião oficial de Roma. E Teodósio também resolveu dividir o Império Romano em dois, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente, aquele que ficou em Roma, ele deu para o seu filho Honório, e o Império Romano do Oriente ele deu para o seu filho Arcádio. Então, na época do Império Romano do Oriente, o imperador ele tinha o poder do Estado e o poder da Igreja, ou seja, ele representava Deus na Terra. E isso fez com que a arte fosse uma arte teocrática, onde Deus é o centro de todas as coisas. Então, a arte bizantina ela foi uma arte cristã porque a Igreja que mandava na época e o imperador tinha o interesse que as pessoas aprendessem as passagens bíblicas através das imagens iconográficas, dos mosaicos, e também que fosse retratada a autoridade dele como imperador através dessas imagens. Então, na arte, geralmente o imperador, a imperatriz, eles sempre vão estar ao lado das figuras santas, como Jesus, Maria, com a auréola em volta da cabeça também para mostrar que ele também é uma santidade. Então, todas as produções artísticas daquela época, elas tinham um caráter religioso e também educativo, porque também a maioria das pessoas não sabiam nem ler nem escrever, então elas acabavam aprendendo através das representações artísticas sobre a vida de Jesus. Além da predominância religiosa, a arte bizantina tem como características o luxo, ornamentos com muitos detalhes coloridos e dourados, sempre com o objetivo de ostentação para lembrar do império e que a igreja está nas mãos do imperador. O ouro representava o poder, o luxo e também a luz divina. Por isso, sempre as figuras retratadas nos mosaicos, elas estarão com o fundo em dourado, que representa o céu, que é o lugar máximo, o paraíso, a proximidade com Deus. Somente no final da arte cristã que o dourado do céu foi sendo substituído pelo azul. E as figuras também sempre estarão na posição de frontalidade, que representa a presença para quem as contempla, e os olhos sempre serão retratados de forma grandes para demonstrar que eles estão sempre atentos e interrogativos. E um grande exemplo de arte e arquitetura bizantina é a Basílica de Hagia Sophia. Ela foi construída no ano de 532 a 537. Na verdade, ela foi reconstruída nessa época porque durante o Império de Justiniano, as pessoas estavam indignadas com as altas taxas de impostos cobradas por ele, então saíram às ruas destruindo tudo e queimaram a antiga igreja que lá existia. Essa revolta foi chamada Revolta de Nica. E Justiniano, para não perder o poder e a autoridade dele, ele mandou que reconstruísse uma igreja imediatamente e que essa nova igreja fosse imponente, que fosse a mais bela, a mais avançada e a mais luxuosa de todo o mundo. Então, após 37 dias do incêndio, Justiniano contratou 2 homens que eram cientistas e arquitetos com os nomes de Isidoro de Mileto e Antêmios de Trales.
e mais de 10.000 homens participaram dessa nova construção. A Basílica de Hagia Sophia é famosa por sua enorme cúpula. Ela mudou um pouco a história da arquitetura até então, concentrada nos estilos grego e romano. Ela foi a maior catedral do mundo por quase 1000 anos. O seu teto está coberto principalmente por mosaicos dourados. Ela é considerada um dos maiores exemplos ainda existentes da arquitetura bizantina, um esplendor de grande valor artístico em todos os aspectos. A luz dentro da basílica vem das muitas janelas e cria um efeito deslumbrante com os tons de dourado e colorido dos mosaicos. Podemos observar neste mosaico Maria sentada em um trono segurando o menino Jesus no colo. Tanto o trono como o pedestal são adornados com pedras preciosas. A sua enorme cúpula possui um valor muito especial. Ela foi escolhida pelos bizantinos porque é facilmente associada a uma abóbada celeste, e isso proporciona um sentimento de universalidade e de poder absoluto. O tambor que sustenta a cúpula possui 40 janelas, representando os 40 dias de Jesus no deserto. Por ordem do imperador Justiniano, 8 colunas coríntias foram desmontadas em Baalbek, no Líbano, e enviadas para Constantinopla para a construção de Hagia Sophia. O piso é composto por 4 tipos de mármores raros e de alto valor. Podemos observar agora a imagem do Pantocrátor, que significa Todo-Poderoso, e está sempre retratado com Jesus abençoando as Escrituras. As colunas são de mármore e medem 20 metros de altura e pelo menos 1,5 metro de diâmetro, e nos seus capitéis estão esculpidos os monogramas de Justiniano e sua esposa Teodora. Aqui podemos ver, sem dúvida, os melhores mosaicos do período bizantino e de como eles serviam de modelo e referência para toda a arte cristã. Aqui podemos observar os medalhões que foram colocados pelos turcos otomanos quando Constantinopla foi conquistada em 1453 sob o comando de Fatih Sultan Mehmed, que a transformou em mesquita. Além dos medalhões, outras características da religião muçulmana foram acrescentadas, como o mihrab, que tem como função indicar a direção da cidade de Meca. O mimber, onde são feitas as orações a Allah. E os minaretes, que são essas 4 torres que o imã anuncia para 5 chamadas diárias à oração. Em 1931, o primeiro presidente turco, Mustafa Kemal Atatürk, a tornou um museu secular. E hoje, Hagia Sophia, localizada na cidade de Istambul, nome dado pelos turcos à antiga Constantinopla, recebe milhares de visitantes diariamente. É impressionante a quantidade de pessoas no interior da basílica, com uma mistura de povos de todas as nacionalidades, que nos faz entender por que Istambul está entre as cidades mais visitadas do mundo. E eu, quando viajei à Turquia, vivenciei essa emoção ao conhecer e contemplar de perto toda a beleza de uma das maiores realizações arquitetônicas do mundo e o maior legado do Império Romano. Agora nós iremos fazer esse mosaico usando cascas de ovos. Segue a lista de materiais. Cola branca. Um pedaço de madeira. Cascas de ovos pintadas de várias cores. Pincel. Verniz transparente.
tintas de cores variadas. Então, pessoal, agora a gente vai pintar os ovos. Uma dica que eu queria passar para vocês também, na hora que vocês forem usar os ovos, né, na casa de vocês, se vocês conseguirem não quebrar ele inteiro, deixar assim, só esse pedacinho aqui aberto, fica mais fácil para estar pintando, tá? Igual aqui que eu tô pintando esse, fica mais fácil pra gente dar a volta na hora de pintar. E eu gosto mais, assim, então eu já peguei esse costume de acabar quebrando o ovo só a parte de cima e deixando assim, se for pra eu fazer o artesanato. Aí tem alguns aqui que, logicamente, eles já estão quebrados, né, que nem sempre eu também consigo só quebrar aquela parte de cima, mas também dá pra você tá usando assim. Eu digo só mesmo em questão da gente tá pintando. Então aqui eu acabo aproveitando até a caixinha do ovo mesmo pra tá deixando ele secando. Tá bom? Aí aqui eu deixo mais ou menos as cores tom sobre tom da mesma cor secando, né? Uma nuance de cores. E eu gosto de deixar uma grande variedade assim, porque como vai ser o mosaico e a gente vai fazer o efeito de sombreado e tudo, então eu deixo vários tons de azul, vários tons de amarelo e assim por diante, tá bom? E assim a gente vai seguindo, vai pintando as cores que vocês quiserem. Eu já deixei bastante aqui adiantados, aí eu vou só pintar mais um pouquinho, porque esse mosaico a gente usa muito azul. Agora nós vamos fazer o nosso desenho sobre a madeira. Eu escolhi o Pantocrator, que quer dizer o Todo-Poderoso e Onipotente. É uma imagem iconográfica do cristianismo, onde Jesus sempre é representado com a mão direita em posição de bênção, e os dois dedos, o indicador e o médio, na posição quase que vertical, indicando a natureza dupla de Jesus, divina e humana. E os três dedos unidos pelas pontas simbolizam que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E na mão esquerda, ele sempre estará segurando as Sagradas Escrituras. O Pantocrator sempre vai estar em lugar de destaque nas basílicas. Então, pessoal, agora que a gente já fez o desenho na madeira, tá aqui o nosso desenho, aí eu vou pegar as cascas de ovos e vou quebrá-las. Aí você pode estar quebrando com a mão, ou pode também colocar aqui sobre a própria madeira onde nós vamos colocar, e vai fazendo assim, ó, apertando, que ela já vai quebrando com mais facilidade. Aí a gente vai passando devagar a cola, porque ela também seca com rapidez, né? Então aqui a gente vai continuando, colocando aos poucos a cola para que ela não resseque. E aqui eu vou misturando as cores, né? Intercalando com um pouquinho de dourado, um laranja, um amarelo mais escuro, porque aqui eu tô fazendo a representação do céu. E na arte bizantina, como eu já havia dito para vocês, a representação do céu é sempre o dourado. Sempre colocando uma camada bem generosa de cola para ajudar a fixação. Aqui eu peguei essa varetinha japonesa e tô molhando um pouquinho a ponta dela para ficar mais fácil de esquinhas. Olha, ela gruda na pontinha, fica mais fácil para eu colocar aqui. E pessoal, para esses detalhes menorzinhos, eu coloquei a casca bem pequena, bem triturada. Aí eu venho com um pouquinho de cola nessas partes assim que eu quero dar um brilho. Eu coloco um pouquinho do branco para dar o brilho do queixo. Aqui os pedacinhos também que eu quero preencher. Eu coloco bem pouquinha cola e venho com um pedacinho e vou preenchendo. Aqui no olho também, eu venho com um pedacinho bem pequeno, dá um brilho aqui.
pessoal, já terminei de colar todas as casquinhas, o mosaico está praticamente pronto. E eu vou passar agora uma camada de cola para que não tenha perigo de soltar, fique bem firme aqui. Então agora eu vou colocar a cola, eu vou colocar ela pura mesmo, sem misturar na água. E vou passar sobre todo o mosaico. Não se assustem se ficar tudo branco, porque é normal, depois quando secar ele vai ficar transparente e parecendo que você já até envernizou. Só que depois disso ainda eu vou passar o verniz. Então a arte de hoje foi essa, eu espero que vocês tenham gostado. Eu me inspirei na atividade que a minha professora Márcia propôs sobre a arte cristã. Quero agradecê-la e agradecer também à Faculdade Ítalo-Brasileiro. E se você gostou, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu irei postar. Até mais!